Olá, tudo bem? Eu sou o professor Flávio do Det Online e hoje eu quero fazer com vocês aquela revisão para a FUVEST, vestibular da Universidade de São Paulo, a USP. Mais uma vez, aí, de acordo com o ranking do jornal Folha de São Paulo, foi eleita a melhor universidade do Brasil. Então, eu pretendo te ajudar com essa revisão a pegar os pontos principais das obras literárias. Veja bem, isso aqui não é uma revisão de aprofundamento. Minha intenção não é ir a fundo em cada livro. Mas lembrando que se você tiver necessidade de se aprofundar ou de tirar dúvidas específicas de alguma obra, você vai encontrar aqui nos nossos vídeos do Det Online várias gravações específicas de aulas de uma hora e pouco, e aí você pode se aprofundar. A minha sugestão é que eu acho que não é hora de assistir todas as obras, né? Mas só aquela que você tem mais dúvida, aquela que você não tem a mínima noção. E você que leu as obras, que assistiu às nossas aulas, esse é um momento também para a gente dar aquela azeitada, para a gente dar aquela última regulada, né, na máquina para fazer uma boa prova. Beleza? Então vamos lá. Eu peguei tópicos fundamentais de cada obra. Beleza? Deixa eu passar aqui para vocês. Bom, então, essa é a nossa revisão. Isso. Bora lá. Vamos começar com Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Romanceiro é um nome que remete à poesia medieval. Eram poemas curtos, escritos com versos de 6 sílabas, de 7, há uma variação. E que às vezes eles até tinham autoria coletiva. Às vezes um autor escrevendo, depois outro escrevia, ou seja, ela vai recuperar um modelo medieval de poesia narrativa, de poesia que conta uma história. E a Cecília, ela teve na belíssima Ouro Preto, veio de férias, e aí ela se encantou com a cidade. Férias não, ela foi a trabalho, ela foi estudar a Sexta-feira da Paixão, ela foi fazer uma reportagem, um artigo, alguma coisa assim. E ela ficou encantada com a cidade, começou a estudar a cidade, a pesquisar a cidade, e acabou fazendo esse grande poema, esse belíssimo poema, que ele é composto por 5 partes e ele tem 85 poemas. Você tem uma certa variação de medida, de estrofe, tá? Mas sempre com aquela técnica que é própria da Cecília. Então vamos lá. É uma visão lírica e humanizada dos vultos históricos, tá? Sem aquela coisa do herói, do livro de história da quinta série. Não. Ela vai ver o lado humano, o preju, né? A glória e o prejuízo, e o fracasso, e o desterro, a prisão, a morte, a violência, a solidão, a loucura dos personagens envolvidos nessa história. Ela vai percorrer um começo desde a criação do Arraial do Teju, que daria origem à Vila Rica, até passar por todo o processo, para falar dos poetas Árcades, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, chegar em Confidência, falar, né, do Tiradentes, do Silvério dos Reis, até chegar na visita que a Rainha Maria vem ao Brasil, Maria Louca. Segundo o poema da Cecília, ela teria ficado louca, uma espécie de um castigo pela crueldade de ter tacado a repressão, o terror aqui no Brasil. Então, visão lírica e humanizada dos lutos históricos. Retrato de pessoas comuns ao lado dos lutos históricos. Então, não é só Tiradentes, não é só rainha, mas também aparece aí personagens que não são tão contempladas como a Chica da Silva. Vai aparecer a história de uma lenda de um escravo que foi castigado e aí ele virou uma espécie de uma assombração. Então, ela vai falar de mulheres que ficaram solteiras, de homens negros escravizados que sofreram violência, de mineradores, viajantes comuns. Ela vai, então, mesclar essa coisa da figura histórica com a pessoa do povo, tá? É a idealização do processo histórico. A gente vai estudar em Confidência, a gente vai ver que não é bem assim. Né? Se pensar em Confidência como o princípio da independência do Brasil, talvez seja um pouco exagerado, vamos deixar isso para a prova de história. Mas a ideia é que ela vai pensar, em que sentido que é idealizado? É que ela acaba caindo para a definição da liberdade. Tem até aquele verso belíssimo, né? Liberdade é a palavra que o sonho humano alimenta, que não há quem não quer que não saiba o que é e não há quem saiba definir, que aparece naquele vídeo Ilha das Flores, lembra? Então ela tem essa coisa desse elogio à liberdade. A virtuose técnica, a Cecília escreve muito, né? Ela escreve de qualquer forma, ela escreve com métrica, com rima, sem métrica, mas ela sabe tudo de poesia. Então você vai perceber
que há uma variação, que a forma ajuda o poema a ficar mais sério, ajuda o poema a ficar mais triste, ajuda o poema a ficar mais empolgante, dependendo do assunto que ela estiver tratando. E a valorização da imagem popular, do imaginário, né? Não é aquela inconfidência do livro de história, mas também aquela que deixou marcas na cultura, aquela que deixou marca, né, no sentido do folclore, das lendas, da imaginação. Eu confesso que eu não conheci esse livro há uns 4 anos atrás, só fui conhecer quando a FUVEST colocou ele na lista, me encantei, porque eu gosto muito da Cecília. É grande poeta brasileira para mim. Só que eu achava que o Romanceiro da Inconfidência seria um livro chato, pelo contrário. Ela não consegue se desvencilhar daquela vertente poética que é própria dela, do lirismo que é próprio dela, tá? Então, fica atento aí. A visão lírica e humanizada dos seres comuns, a idealização do processo histórico e a técnica que é própria da maior poeta brasileira, Cecília de Moraes. Mensagem do Fernando Pessoa, o único livro que o Fernando Pessoa, ele mesmo, publicou em vida, ele se coloca aí como um supra-Camões. Na verdade, ele seria um poeta também que veio para contar a história de Portugal e mais, e fazer a profecia sebastianista. É uma nação, é muito doida essa história, né? Que, segundo a profecia sebastianista, ela está condenada a ser um quinto império da humanidade, ela, né? Passando impérios antigos como o Império Romano, o Império Inglês, o Império Persa, haveria de chegar a hora do Império Português. Por quê? Porque Portugal teve esse rei, o rei Dom Sebastião, que ele desapareceu na batalha, ninguém viu ele morrer, ele desapareceu. Sabe por que ninguém viu ele morrer? Porque se você fala que você viu o rei morrer e não morreu no lugar do rei, é complicado. Mas, enfim, que Portugal receberia um prêmio por toda essa doação, por toda essa tragédia e glória, né, que foram as grandes navegações. Por que tragédia? Porque morreu muita gente, né? Quantos filhos ficaram sem pais? Quantos filhos ficaram órfãos? Quantas mães ficaram sem filhos? Quantas moças ficaram sem casar para que fosses nosso, ó mar? Vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Deus ao mar o abismo e o perigo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Olha que bonito esse verso, né, do poema Mar Português. Se você olhar o mar visto do céu, o mar é o espelho do céu. Então, os portugueses, eles navegaram aonde? No céu, né? No espelho do céu. Se falar que o mar é onde Deus espelhou o céu, é que o mar é o reflexo do céu na terra. E céu no sentido de um contexto divino, sagrado. Então, por todo esse esforço dos portugueses, né, que vai falar tanto do seu sal do mar, são lágrimas de Portugal. Por causa desse esforço, vai chegar a hora da glória, a recompensa é a chegada do Quinto Império. E aí vem a profecia da volta do rei Dom Sebastião, o rei que desapareceu, não deixou herdeiros, na tentativa de tomada de Alcácer Quibir, em Marrocos, em 1580, se eu não me engano. 1580 ou 1578, mas foi nessa década. Então, é um livro que... Ele é o único livro que o Fernando Pessoa, ele mesmo, Ortônio, publica. Ele é escrito num momento em que Portugal está com uma crise, porque foi decretada a República em Portugal em 1910, e Portugal perdeu aquela herança, aquela força daquele passado imperial, né? Tá um baixo astral em Portugal. Aqueles saudosos da monarquia, aquele pessoal, né, as viúvas das grandes navegações, no sentido figurado, está sentindo essa apatia. Como diz o Fernando Pessoa, né? Fernando Camões, essa apagada e vil tristeza. Então, por meio da poesia, tentar recuperar a glória portuguesa e anunciar essa profecia. O livro ele vai ser organizado de acordo com a bandeira de Portugal. As quinas, os castelos, é maravilhoso. Não é um livro fácil, eu confesso que eu sou muito fã, eu gosto muito. Porque eu acho doido essa coisa de fazer profecia. Gente, isso não é uma opinião, é profecia. O livro termina com ele falando o último poema, né? Que vai ser Amanhã do Areal, uma manhã quando estiver mais confuso, exatamente porque Portugal está nesse baixo astral, nessa confusão, que é a hora da volta do rei Dom Sebastião. E aí, por que o Fernando Pessoa é o supra Camões? Porque assim como Camões, como o sapateiro Gonçalo Aires Mandar,
ou assim como o Padre Antônio Vieira, ele é um dos autores que, mais do que escritor, ele é um sujeito enviado para propagar a profecia sebastianista, tá? Que é a crença na volta do Dom Sebastião. Então, há uma celebração tanto dos reis, por exemplo, Dom Dinis, o rei trovador, o rei plantador de naus, né, que segundo Fernando Pessoa, ele não plantou árvores, ele plantou a madeira das futuras caravelas. É maravilhoso. É o Dom Miguel, o Dom Manuel Venturoso, né, que é o rei que impulsionou as grandes navegações, o Dom Sebastião. E, além disso, vai falar dos grandes navegantes, Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, e os escritores que eu listei para você. O sapateiro, Gonçalo Aires Mangá, que fazia profecias na Idade Média, foi muita aquisição. O Camões, que vai falar, que vai registrar agora em portuguesa. O Padre Vieira, que durante o Barroco é o primeiro a lançar a profecia sebastianina, e o Fernando Pessoa se coloca como outro mensageiro dessa profecia. Então, as grandes navegações elas são vistas como uma missão providencial, ou seja, Deus quer, né, o homem sonha e a obra é feita. Ou seja, Deus quis que o mar não mais separasse, mas o mar passasse a reunir os povos e escolheu Portugal para fazer essa missão, para realizar essa missão. Portugal fez a missão. Portugal perdeu os seus marinheiros, né, esforçou, lutou, perdeu o seu rei. Então, um dia há de ser recompensado com a chegada do Quinto Império, com a volta do rei Dom Sebastião. Que doideira, né? Eu gosto. Até porque tem um poema que ele fala assim, que o homem sem a loucura é só um cadáver adiado que procura. Tem momentos aí nesse livro que são maravilhosos. Mas é isso, tá? Profecia sebastianista, visão mística da história. Mística, tá? Navegantes, monarcas, escritores. E a profecia sebastianista. Alguma poesia, Fernando Pessoa você conhece, é o que tem poema de sete chaves, poema de sete chaves, poema de sete faces, que tem cidadezinha qualquer, que tem família, que são os poemas clássicos do Drummond modernista de 22, né, antes do Drummond virar o poeta de 30. Então ele está bem assim, tem aquela pegada do Oswald de Andrade, de fazer uma poesia engraçada, uma poesia de cotidiano, né, com liberdade formal, é uma redescoberta do Brasil, do povo, do Brasil popular. Então, esse é bem tranquilo, se vai cair, a gente vai tirar de letra, né? Tem a ver, então, com a teoria do 22, uma linguagem coloquial, né? Uma linguagem mais simples, uma linguagem que tem elementos da fala do povo, não aquela linguagem rebuscada, né? Da poesia anterior ao modernismo. Liberdade formal, poema sem rima, poema sem métrica, poema com rima, poema com métrica. Ele pode fazer o que ele quiser. Tem irreverência, tem humor, né? Quando ele fala, eita vida besta, meu Deus, né? Poemas célebres que entraram para o cânone da literatura brasileira. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Uma pedra no meio do caminho, né? Que entrou para a história. Sabe que uma vez eu estava jogando videogame e com uma vez de futebol, e era uma tradução, narração em português. E aí eu fui com a bola sozinho para marcar o gol, num contra-ataque, o zagueiro tirou a bola de mim. Sabe o que o narrador falou? Tinha um zagueiro no meio do caminho. Olha só, o mundo vai influenciar até narração de jogo de futebol e de videogame. Entendeu? São poemas célebres porque eles entraram para a cultura popular brasileira. Eles saíram da literatura e já são uma coisa da nossa cultura. Tem essa coisa do sujeito gauche, o sujeito que é um zero à esquerda, é o sujeito desajustado, o sujeito que não está adaptado, é o sujeito fora da rua. A terra natal, Itabira, cidade, você vai ver essa questão da vida provinciana e uma relação ao mesmo tempo de orgulho, de pertencimento, confidências de um itabirano, mas também uma certa crítica àquela coisa monótona, mesquinha, muitas vezes modorrenta da cidade pequena. E as homenagens que ele faz aos seus amigos e aos seus familiares. Só que a questão familiar, ele vai problematizar a questão familiar. Não é só bom, não é só ruim. Uma dica para esse livro, o Drummond nunca vai ser óbvio. Ele nunca vai te dar aquilo que você está esperando. Vai ser um poema família, viva a família. Não, ele fala que família é complicado, tem conta para pagar, tem bebê chorando, né? Amor,
amor é complicado. Nada é simples, terra natal é complicado. O Drummond, ele é um poeta que ele vai sair do óbvio, tá? Mas aqui é só você pegar essa teoria do modernismo de 22, que é tranquilo, tomara que caia, né? Vamos tirar de letra aí. Alguma poesia, olha o nome que legal. Você escreve poesia? Alguma, né? Bem mineiro, né? Bem ao gosto do modernismo de 22. Vamos lá. Marília de Dirceu, olha lá, o grande poeta do arcadismo, né? Tomás Antônio Gonzaga, que viveu uma espécie de Romeu e Julieta colonial. Ele e a Maria Doroteia Joaquina de Seixas, que foi transformada na musa Marília, e ele no poeta, no pastor Dirceu. Então, aqui esse poema está dividido em partes. Ele tem uma parte que é uma parte tipicamente árcade, que é o noivado do pastor Dirceu pela musa Marília. Então, você tem aí aquela paisagem bucólica, a ideia do pastoralismo, do fingimento poético. E os temas árcades que você já conhece. Fugir da cidade, fuga e urbe. O lugar tranquilo, o lugar aprazível, o lugar do amor, locus a menos. A medianidade de ouro, áurea mediocritas, ou seja, a vida mediana é a que vale ouro. É a vida superior, a vida simples é a vida que vale mais. E o famoso carpe diem, que virou nome de perfume, virou nome de restaurante, de boutique. Não tatua, não. Você já tatuou, tudo bem, é bonito. Mas se você não tatua, não tatua, não. Não empolga, não. Vai tatuar carpe diem. Vai que o examinador acha até cola. Estou brincando. Presença discreta da natureza local. Você vai ter uma outra referência. A mineração, as Minas Gerais, a escravidão, a louca busca, né, por ouro e diamantes nas Gerais. Tá? Lembrar que esse livro tem uma divisão, uma parte que é a fase do noivado, que ela é tipicamente árcade, e outra que reflete a prisão do Inconfidente, Tomás Antônio Gonzaga. E aí ele teria escrito, pelo menos, o lugar do poema, o cenário do poema é a prisão. E uma poética de confissão, de tristeza, de sentimentalismo, que anuncia o romantismo. Fica atento para isso, isso é bem fácil perceber a diferença. A primeira parte, tudo feliz, tudo entusiasmado, graças Marília Vela, graças à minha estrela, é o locus a menos, o lugar tranquilo, o lugar alegre. A segunda parte, que é do sofrimento, da prisão, da saudade, é o locus horrendus, é o lugar do sofrimento. Porque o que aconteceu? O Tomás Antônio Gonzaga, ele era noivo realmente de uma moça bonita, jovem, rica, que era Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Só que aí ele foi preso pela questão da inconfidência e o pai dela fez com que eles rompessem esse noivado. Isso serviu de inspiração para ele fazer esse livro de poesia, né? A Marília de Dirceu. Claro que não é biografia, a gente está falando de poesia, a gente está falando de ficção, né? De ficção poética. Mas acompanha, tem como inspiração esses movimentos aí da vida do Tomás Antônio Gonzaga. Beleza? Nesse livro tem um poema que ele fala: eu tenho um coração maior que o mundo. E é daí que o Drummond tirou inspiração para escrever no livro alguma poesia, mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Beleza? Vamos que vamos. Quincas Borba de Machado de Assis, agora a gente vai falar dos romances, é narrado em terceira pessoa, ao contrário de Memórias Póstumas e Dom Casmurro, que é narrado em primeira pessoa, narrado em primeira pessoa. Esse é um romance em terceira pessoa, porém o narrador às vezes assume a primeira pessoa. Abre o olho, tá? Para ver essa mudança do foco narrativo. Aqui são as características básicas do Machado: a ironia, o pessimismo, a análise psicológica das personagens. Sempre tem essa oposição. Quem é louco, quem é são? A província, Barbacena, a metrópole, Rio de Janeiro, onde vivem os espertos, né, que vão devorar os ingênuos. No caso, o Rubião, secretário do filósofo Quincas Borba, milionário, que faleceu, e o Rubião se apoderou da riqueza dele e foi para o Rio de Janeiro, onde ele foi vítima, né, de pessoas espertas, especificamente aí de Cristiane e Sofia Palha, um casal que foi, né, sinuosamente, ardilosamente, engedrando aí o Rubião para tomar tudo que ele tinha. Então fica a sugestão do adultério, a suposição do adultério que o Rubião teria, né, sendo estimulado a ser galante com a Sofia Palha com a anuência do marido. E aí o Rubião apaixonado se torna uma vítima mais fácil.
né, para esses aproveitadores. E aí ele vai perder tudo e ele acaba voltando para Barbacena, onde ele enlouquece. E ele vai ter companhia de Quincas Borba. Qual Quincas Borba? O cachorro Quincas Borba. Porque o Quincas Borba, filósofo, quando ele morreu, ele deixou o seu cachorro. Beleza? Você que leu, tá lembrando tudo? É isso aí. Lembra do humanitismo, ao vencedor as batatas. O humanitismo que é uma sátira do darwinismo social, é uma sátira do positivismo, estava muito em voga. E é curioso, né, que são doutrinas que inspiram o realismo. E o Machado, enquanto realista, não se torna adepto dessas doutrinas. Ao contrário, ele vai satirizar a pretensão que o positivismo tinha de ser a religião da humanidade, da razão, o darwinismo dizer que, né, é normal que os fracos padeçam, que os fortes sobrevivam. E aí ele faz uma estratégia muito interessante de argumentação, que ele fala que dois povos vão lutar, duas aldeias, para ficar com a batata. O que não tiver como ganhar vai morrer, normal. E ao vencedor as batatas. Só que quando você concorda com esse argumento dele, com esse raciocínio dele, você fala, beleza, é normal uma aldeia matar a outra. E claro que não é normal uma aldeia matar a outra. A gente não pode usar a razão, a lógica, para justificar a violência, para justificar o extermínio. Então ele nos dá ele nos faz essa armadilha, entendeu? Com o humanitismo, tá? Essa é a frase célebre, ao vencedor as batatas. É um livraço, né? Ele tem uma estrutura folhetinesca dos capítulos que são mais ou menos homogêneos e narra as desventuras do Rubião, que vai cheio da grana para o Rio de Janeiro, e lá ele é devorado por essas pessoas espertas, por esses aproveitadores, e fica sem um tostão, volta para Barbacena, onde ele enlouquece, entende finalmente a filosofia do seu antigo mestre. Daí entender que se o Quincas Borba fez o humanitismo e o Rubião só entende o humanitismo quando está louco, é porque todo mundo que cria uma doutrina dessa é louco também. Então Darwin é louco, Augusto Conte é louco, e Machado de Assis, né? Muito à frente do seu tempo, muito perspicaz. Campo Geral, João Guimarães Rosa, terceira geração do modernismo. Isso é uma novela que tem muito personagem, tem muita situação. Isso é um livro que é complicado. Esse aí, se a FUVEST quiser pegar uma picuinha, ela pega e fica complicado, tá? É muita gente, é muita cena. Mas, basicamente, se passa num lugar chamado Mutum, onde você tem a perspectiva de um menino chamado Miguelinho, que tem um irmão chamado Dito. Ele é filho da Nhanina, com Iobero. Né? E aí ele vai ver, dentro da sua perspectiva infantil, sem ter essa condição de entender o mundo dos adultos, ele vai perceber que há algo de estranho com a sua família. Né? Que há o tio Terês, que tem que sair da região. Enfim, até a gente perceber, por meio dessa percepção do personagem, a gente percebe com a percepção dele, que era uma família marcada pelo adultério, pela tragédia, né? Termina com o assassinato do Luiz Altino, a morte, né, do Iobero e a volta do tio Terês, e o acidente trágico que leva o Dito, né? O Dito que era o irmão querido do Miguelinho, que ele tinha uma espécie de uma alma de filósofo. E ele que diz para o Miguelinho que apesar de tudo que acontece, a gente tem que ficar, a gente pode, a gente consegue ficar sempre alegre, Miguelinho. Esqueça disso quando for fazer sua prova. Sempre alegre, Miguelinho. A alegria, ela abre caminho. Né? Como dizia Oswald de Andrade, a alegria é a prova dos nove. A gente precisa da alegria até para fazer vestibular. Sem alegria, a gente não consegue nem atravessar a rua. Olha só, tem uma cena que eu gosto de lembrar, quem sabe, a mãe Tina, que é uma preta velha, né, que ela vive na casa, ela faz uns rituais, ela toma cachaça, ela não é cristã, né? Ela está ligada às religiões de matriz africana. E aí ela sofre um grande preconceito, uma intolerância da avó Isidra, né, que é a mãe do Iobero, tio Teresa, que ela é extremamente punitiva, parece aquela igreja medieval, né, da Inquisição. Então é curioso aí a diferença, o espelhamento entre essas duas personagens. O adultério, né, tem dois adultérios envolvendo a Yanina, até a sugestão de que o Miguelinho não fosse filho dela, porque o Miguelinho ele não parece o pai, né? A violência, como eu já disse, tem duas mortes aí, é trágico. E aí, durante a tragédia, no fim da tragédia, o Dito morre de tétano, né? E o Miguelinho, por meio da dor, do sofrimento, ele amadurece.
ele se transforma numa criança mais velha, né? O João Guimarães Rosa disse que na infância dele havia muitos adultos. Então ele vai mostrar vai desfazer essa ideia de que criança feliz, feliz a cantar, alegre a embalar o seu sonho infantil, né? É complicada a infância, né? Porque muitas vezes a criança está submetida a conviver, a vivenciar pura violência dos adultos. Não são todos os adultos que poupam as crianças num mundo cor-de-rosa, isolado. Não. Muitas vezes as crianças convivem, né? Com problemas, doenças, brigas, violências e tragédias. Então, é esse duro crescimento do menino Miguelinho, que era todo desastrado, que deixava cair as coisas. Quando ele foi trabalhar na roça, ele errava na hora de dar a enxadada, até a gente descobrir no final que ele não enxergava nada. Né? Aí vem um homem da cidade, acho que é o senhor José Luiz Veríssimo, uma coisa assim, José Fernandes, que é tanto personagem. Esse livro tem muitos personagens. Esse livro é complicado. Mas aí ele percebe que o Miguelinho está apertando os olhos para enxergar e ele pega e tira os óculos dele e dá para o Miguelinho. E subitamente o Miguelinho consegue enxergar tudo. É tão bonito. Então, é esse sentido da visão, o sentido de uma metáfora, né? O Miguelinho ele começa a enxergar no sentido denotativo dos óculos, mas no sentido conotativo de entender o que foi isso tudo. O que foi a morte do irmão, o que foi a morte do pai, o que foi a expulsão dos cachorros dele, a Cuca, né, Pingo Douro, o que é a amizade com o tio Terezo, o que era o sentido do pecado, o que foi o ritual que ele fez com a mãe Tina, o que foi a relação dele com o Grivo, né? Aquele menino que era muito pobre, enfim. A Maria Pretinha e o Gé Vaqueiro é muito personagem, mas ele vai vendo isso. O livro não é narrado em primeira pessoa, ele é narrado em terceira. Só que o narrador acompanha da perspectiva do Miguelinho. É um belíssimo livro, sempre alegre. Miguelinho. A Angústia, de Graciliano Ramos, eu sou suspeito, é meu autor favorito. E esse é o meu livro favorito dele. Ai, 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 Angústia. Angústia. Angus significa serpente, cobra. A palavra angústia vem da sensação de ter uma cobra no pescoço, de sufocamento. Você que lê o livro vai se lembrar que o livro todo é feito com imagens de sufocamento. O livro todo é feito com imagens de... Então, angústia é isso, é uma cobra no pescoço. É narrado em primeira pessoa por um narrador atormentado chamado Luiz da Silva. E o Luiz da Silva, ele vem do patriarcado, né? O avô dele tinha um sobrenome desse tamanho. Isso já foi questão, né? O pai tinha um sobrenome. Luiz Trajano, não sei o que, Cavalcante Pereira da Silva. O pai dele chamava Luiz Pereira da Silva. É isso. E ele chama Luiz da Silva. Então, essa diminuição do nome, ela é concomitante à perda do poder, da riqueza de uma família. O avô teve sífilis, né? Era um coronel da moda antiga que teve sífilis e acabou padecendo, enlouquecendo, e aí o pai dele era um sujeito apático que, em vez de cuidar da vida, ele preferia ler romances de cavalaria, até que sobra o Luiz da Silva, já não no campo, mas na cidade. Então, ele é um romance, embora ele seja escrito dentro da perspectiva do regionalismo, ele é um romance urbano, ele se passa em Maceió, capital de Alagoas. Então, ele é narrado em primeira pessoa, o tempo é totalmente psicológico, enquanto ele narra o tempo presente dele, o tempo passado invade o tempo presente, e sempre tem o fluxo de consciência, que é essa estratégia para a gente entrar na cabeça do personagem e ver como que ele está elaborando essa loucura toda, essa angústia toda, esse passado todo que insiste em se fazer presente. Tá? E assim, são os motivos subjetivos que levam ao crime. Né? Ele gosta da Marina, que é uma moça fútil, vaidosa, interesseira, sua vizinha, e ela atrai ele com um rico, bonito, forte, gordo, popular, da situação, que era o Julião Tavares. O Julião Tavares ele é exatamente o contrário do Luiz da Silva. Se o Julião Tavares ele é um sujeito rico, Luiz da Silva é pobre. Se o Julião Tavares é um sujeito popular, cheio de amigos, Luiz da Silva é um sujeito tímido, é um sujeito solitário, e por aí vai. Né? É X e menos X. Um é exatamente o contrário do outro. Acabou de chegar a gente aqui, eu estou na roça, a cachorrada vai fazer um barulho. Vou terminar esse vídeo e vou começar outro vídeo. O tempo é o tempo psicológico e é o tempo cíclico.
que significa tempo cíclico? Significa que, como começa a obra? A obra começa com o Luiz da Silva, dentro de casa, ouvindo batidas na porta, e ele termina da mesma forma, né? Após o assassinato, né, dele matar o Julião Tavares, como enforcado. Angústia, né? Ele tira a opressão do pescoço dele, passa para o Julião Tavares. É esse sentido simbólico. E aí ele se tranca em casa, entra naquela alucinação, ele vai sair dela com a batida na porta. Então, o que dá a entender é que Luiz da Silva é um pseudo-autor. É um sujeito que vai escrever para elaborar essa loucura que foi a morte do Julião Tavares. E assim como o livro Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, Angústia é assim... Gente, eu nunca matei ninguém, já matei formiga, já, né? Mas você entende o que é matar uma pessoa. Ele te leva a cometer o crime junto com o personagem. A cena que ele está seguindo o Julião na rua, e ele está com a corda que ele ganha do seu Ivo no bolso, ele fica passando a mão na corda. Você sente aquilo, né? E a hora que ele pega o Julião, porque ele não queria matar o Julião, mas o Julião aparece na frente dele, um bêbado, um dia que o Luiz da Silva tá puto da vida. E aí fazer o quê, né? Não teve jeito. Então o leitor é levado a esse crime junto com o personagem. Igual o Crime e Castigo do Dostoiévski. Ou seja, na literatura, tudo bem, né? Literatura é literatura, é fantasia, é ficção. Beleza? O tempo é psicológico, porque o tempo da cabeça do passado invade o tempo do relógio, e ele é cíclico, ele começa e termina no último lugar. É uma experiência angustiante, é um livro abafado, é um livro... angústia. E tem também a Dona Vitória, né? A empregada dele, que ela tinha as moedinhas que ela guardava. Ela nunca sabia quando ela tinha. E quando o Luiz da Silva percebe que ele está sendo traído, ele pega as moedinhas da Dona Vitória e vai até o teatro para ter certeza onde ele vai presenciar, né, o encontro de Julião Tavares com a Marina. A Marina que chega, inclusive, a tirar, né, perder um filho que era do Julião Tavares. Então, tudo isso, né, a dívida que ele tem, né, ele deve dinheiro, ele fez empréstimo para ajudar, para fazer o enxoval dos dois, e aí ela fica com outro, né? Ele tem um amigo Moisés, que é um amigo judeu, e aquele momento de 30, Estado Novo, né, ditadura, o Luiz da Silva é um jornalista que detesta o trabalho dele. Então é um monte de coisa que vai fazer na barra dele ficar pesada. E ele vai projetar tudo isso. Qual que é a causa de tudo isso? O Julião Tavares. A bola da vez que ele encontra naquela noite. Que livro. Que livro. Eu fico angustiado só de lembrar dele nesses 10 minutos aí. Valeu, até daqui a pouco. Pera, já estou voltando.